Um, 2, 3, podcast 3 Irmãos na área. Aqui quem fala com vocês, mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, vulgo Borracha. Na mesa operando, a gente está com o nosso diretor Pedro Henrique e o nosso produtor Arthur Andrade, né, não, Robertinho? É isso aí, meus irmãos. Fala aí, meu irmão, beleza? Beleza, mais um papo legal aí, o pessoal sempre pediu aí. Com certeza, um papo legal. Eu tenho convicção de que vai ser muito esclarecedor, a gente vai entender muitas coisas. Gente nova, com cabeça já preparada, cara. Sempre que vem alguém assim é muito bacana. O Brasil agradece. E precisa. Deixa o nosso convidado falar. Obrigado, viu, Will? Obrigado pela sua presença. Gente, muito obrigado por me receberem aqui hoje. Prazer retornar aqui em Ribeirão. Da hora. Estive no final de semana passado e vamos aí para esse papo aí. E queria falar que hoje é o meu primeiro podcast físico, né? Eu já fiz de forma virtual, mas tô estreando aqui com vocês. Obrigado, é um prazer. Obrigado. Muito obrigado. Bacana, show de bola. Eu falei Will, mas é William Calegaro, né? Isso, mas todo mundo me chama de Will. Pode me chamar de Will tranquilamente. É Calegaro. Calegaro. Isso é espanhol? Italiano. Meu avô paterno é da Itália. Pô, daqui as bravão que fala, tipo assim, capite na coça. Ele é bem bravo mesmo. Mas o Will tem traços italianos, né, cara? Então, eu sou descendente de italiano, alemão e também polonês. Sou um vira-lata europeu. Caraca, é um europeu mesmo, né? Você é alemão. Cara, não, o meu, sabe aquela Sueco. bagunça? Não, sabe aquela bagunceira mesmo? Tipo brasileiro da raiz mesmo, índio com tupi, que pintou o cabelo. Pô, nem tava lembrando, mano. É tipo isso. O meu é uma máscara, então. Ele perdeu uma bosta e teve que pintar o cabelo, ficou essas gracinhas aí. Verdade, eu até dá um penteado nele aqui. Agora eu tô no visual. Pô, você é novo pra caramba e resolveu entrar na política agora, né? Vai sair pra deputado federal. Isso. Eu não sou tão novo, gente. A minha aparência parece mais jovem, mas eu tenho 31. Você é mais novo que a gente, né, velho? Mas quase todo mundo é mais novo que a gente, mas realmente 31 também não parece. Eu tenho 31, já sou advogado há 8 anos. Mas realmente, olhando os quadros da nossa política, eu sou realmente novo, porque eu tô pleiteando, porque o nosso Congresso Nacional, a média de idade aí é de mais de 50 anos, quanto a média da nossa população é de 33 anos. Cara, e olha bem pra gente perceber, o quanto e essa é uma velha política, que as pessoas se mantiveram quase que os mesmos nomes lá, sabe? Um ciclo entre um e outro voltando, mas sempre as mesmas pessoas. E é bacana quando a gente vê que tem gente nova que está se interessando por política, com pensamentos diferentes, com roupagem diferente, com até interesses diferentes, né? Porque existem várias classes. E lá eu penso que ficou por muito tempo uma defesa de interesses ou de classes sempre muito semelhante. Sim. Né? E tem que modificar, tem que surgir novas oportunidades, né? Ainda é assim. Só que a gente... Essas novas figuras precisam aparecer. Pessoas que queiram modificar o cenário político. Pessoas que não estejam pensando num projeto de poder, mas sim num projeto político para a gente mudar, nem que seja minimamente alguma coisa positiva para nossa sociedade. E a gente só vai conseguir isso através da juventude. A gente precisa que o jovem venha para a política, porque olha o cenário que a gente está atualmente. É catastrófico. E a gente olha nos espaços de liderança, a gente não tem aí representatividade de jovens, de mulheres, de negros, de LGBTs. É uma falta de representatividade absurda, porque os nossos espaços de liderança, eles não refletem o que é a nossa sociedade. Quando a gente olha que mais de 50% da nossa população é formada por mulheres, mais de 50% da população é formada por negros, 10% mais ou menos aí é formada de LGBTs assumidos, e a gente olha para o nosso Congresso Nacional e a gente não vê praticamente mulheres, pouquíssimos negros, LGBTs quase que inexistente, a gente vê que a gente está vivendo uma crise de representatividade. E juventude também, uma falta de juventude tremenda. Uhum. A juventude, ela está muito, se vocês pararem para pensar, na iniciativa privada, com ideias inovadoras, maravilhosas, empresas surpreendentes.
Pensem só se essas pessoas estivessem na política, o quão diferente não seria o nosso cenário político. Essas pessoas estivessem ali trabalhando para modificar a vida das pessoas. Então, isso é essencial. Então, eu quando me coloco como candidato a deputado federal, também é para fomentar isso, para o jovem olhar e ver, nossa, o Will tá colocando o nome dele à disposição. Outros, não, a gente também pode fazer isso. Esse espaço pode ser nosso. A gente tem que lutar muito contra esse sistema. Mas a gente precisa começar essa luta. E eu tô aí pra isso. Vamos ver se vai dar certo. Cara, e conta aqui pra gente um pouco. Quem é o Will? Ele já foi esse sonhador político? Não foi isso sempre, né? Não. Então, eu acabei me tornando advogado muito por influência da minha família. Porque o meu pai é advogado, meu avô é advogado, minha bisavó também era auditora da Receita Federal. Caraca. Então, a minha família toda é da seara jurídica, né? E eu acabei por influência familiar fazendo direito. Direito tributário que você foi? Não, então, eu fiz direito, depois eu fiz minha especialização em direito do consumidor e direitos fundamentais. Posteriormente, agora mais recentemente, eu fiz uma especialização em direitos LGBTs, porque está muito ligado à temática que eu trabalho. Mas o Will, voltando à pergunta, o Will, ele sempre foi apaixonado por política, mas eu acho que eu nunca me dei conta disso. A minha mãe sempre falou pra mim, nossa, filho, você é muito político. Eu sempre fui muito político, eu resolvi os problemas da família, eu fui líder de turma, eu fui orador da turma, mas eu nunca me encontrei profissionalmente na política, até porque eu não tinha parentes na política. E como por influência familiar eu acabei no direito, e isso foi mais difícil pra mim dar esse passo, porque eu não sabia por onde começar, como que eu iria entrar na política. Eu era apaixonado por política, mas via como algo inalcançável, né? E esse cenário começou a mudar quando eu conheci uma escola de formação de novos políticos, que chama Renova BR. Não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar demais, Caraca, mano. É que muito legal. top. Muito top. Quando eu conheci o Renova BR, eu falei, nossa, eu sou apaixonado por política e tem essa escola que forma novas lideranças. Quem sabe eu não vou fazer aqui, não vai ser o start para eu entrar na política. Uma vez que eu não tenho parentes na política, para eu entrar na política, talvez isso seja esse start. E acabou sendo. Mas na época, quando eu conheci o Renova, não tinham turmas abertas. Então o que eu fiz? Eu fui atrás de um aluno que estava se candidatando. Eu comecei a trabalhar na campanha dele e muito com o intuito de, posteriormente, cursar o Renova, de me aproximar da escola. E posteriormente, a eleição dele ocorreu, eu fiz lá a coordenação jurídica e financeira, me inseri na política, me inseri na militância da diversidade e no outro ano, quando abriram as inscrições para a turma, eu me inscrevi, daí passei por um processo seletivo lá de 7 meses, 7 etapas, com mais de 12 mil inscritos, e eu fiquei entre os 150 aprovados. E aí que eu vi, poxa, alguém acredita em mim, e é uma escola de formação de novos políticos, e isso me moveu de uma forma que eu comecei a acessar espaços que eu tinha um sonho de acessar esses espaços, mas foi através do Renova. Então, eu agradeço muito a essa escola de formação de novos políticos, e agora eu estou trilhando aí o meu próprio caminho. Eu tive que escolher um partido, iniciei na militância, mas eu ainda não falei quem é o Will. Fala aí, eu ia apertar, mas você tá me dibrando aqui, mano. Já tá dando uma volta aí. Não? Então, eu falei como eu cheguei aqui, candidato a deputado federal. Mas por que hoje eu estou defendendo a pauta LGBT é um tema interessante. Também as pautas que eu trago comigo. Porque elas estão muito relacionadas com o que eu passei durante toda a minha vida. E voltando lá para a época do meu colégio, por exemplo, eu lembro que eu era uma pessoa muito quieta, porque eu já sabia da minha sexualidade, né? Mas eu me reprimia muito, eu tinha medo de sofrer bullying, e eu acabava sofrendo bullying, mas para me defender, o que eu fazia? Eu ia pra biblioteca, e eu ficava com meus amigos lá na biblioteca, ficava mais nos joguinhos online, então eu sempre me escondi.
com medo de sofrer bullying. E eu ouvi, eu sempre escutei alguns burburinhos, mas a minha defesa era essa, era me esconder. Então eu procurei o meu grupo e ficava escondido. Eu me lembro que eu usava capuz até na época. Eu tinha muito medo, assim, nessa fase. Foi uma fase muito complicada, porque eu não tinha relacionamentos, né? Porque todas as pessoas, os meus coleguinhas ficavam com o menininho, e eu me reprimia porque não era natural. Mesmo eu sendo de uma geração mais nova, ainda nunca foi natural ali no meu meio. Então eu me reprimi por muito tempo. E eu demorei bastante tempo para assumir isso. Só com 23 anos que eu permiti ficar com outro cara, né? Sim, na faculdade. Na faculdade. Então, eu até não sei até que ponto essa demora de eu me assumir não tem impactado na minha vida profissional, porque eu demorei também muito tempo para entrar para a política. E eu sempre tive medo do que as pessoas iriam pensar, assim como a minha sexualidade, de assumir que eu queria entrar para a política. Se você tivesse assumido mais cedo, provavelmente você teria tido essas decisões antes. Então, aí vai ser uma coisa que eu só vou saber te responder com muita análise que eu nunca fiz ainda. Mas é uma coisa que eu sempre penso, assim, o fato de eu ter me reprimido a minha sexualidade por tanto tempo, o quanto isso não me impactou na minha vida. E eu acho que sim, na tomada de diversas decisões. E pra política não foi diferente, porque eu sempre quis entrar pra política, mas eu demorei pra dar esse passo sempre pensando, poxa, o que as pessoas vão pensar? O William é advogado, ele tá com a vida toda estabilizada. Por que ele é louco? Por que ele vai entrar pra política, pra esse meio aí? Eu tinha esse pensamento. Mas foi aquilo. Também muito porque eu não sabia por onde começar, porque os espaços políticos, eles não querem acolher novas lideranças, né? Então, se você quer entrar pra política e não tem parente na política, você não sabe o que você vai fazer. O que eu vou fazer? Se você for chegar num partido, chegar lá, oi, eu quero entrar... A secretária que vai estar lá vai falar, tudo bem, preencha essa ficha. E deu, acabou. Não, os partidos hoje, eles não... Hoje, há muito tempo, isso é uma coisa que a gente precisa modificar, é uma coisa até que, por eu ser um aluno de uma escola de formação de novos políticos, eu gostaria muito de aplicar isso no meu partido, de fomentar essas novas lideranças. Isso é necessário, porque você pode ter um sonho dentro da política. A política pode ser uma profissão desde que você queira beneficiar a sociedade, o bem comum. Porque hoje em dia, quem está no colégio, pensa lá, o que eu quero ser? Médico, advogado? Gente, você pode ser um político e beneficiar a sua sociedade. Então, assim, uma das coisas que eu venho percebendo é que, por exemplo, para você ser um político e viver como político, você quase que necessariamente, mas não tão simples assim, é mais cômodo quando você tem uma reeleição, né? E eu tenho conversado com algumas pessoas, elas veem a reeleição como uma coisa ruim, onde a pessoa que entra lá sem a intenção de realmente trabalhar, ela fica ali um tempão só meio que cozinhando para não, por exemplo, não pôr pautas polêmicas para serem trabalhadas, porque ele não quer constranger, não quer criar atrito com ninguém, não quer ser espinhoso em momento nenhum, e acaba trabalhando em sentido cômodo, né, para passar só coisas bem simples. E aí, olha aqui onde a gente para. Para você ter uma reeleição e viver como político, você teria que estar lá continuamente. Se você faz isso, tende a levar nesse caminho que já está sendo praticado, de que vamos fazer só coisas simples para a gente não ter inimizade com ninguém ali. E aí, como que a gente muda o cenário? Ou você não tem um político de carreira, para que ele não... Mas o político, ele não precisa necessariamente ficar ocupando só uma cadeira no Congresso ou na Lesp. Ser político, você pode ir migrando conforme os seus projetos forem acabando. Então, por exemplo, William, eu tenho hoje o sonho de trabalhar para criar legislação de abrangência nacional para toda a população LGBT. Se eu conseguir fazer isso no período que eu estiver ali, e claro, inclinado em todas as outras pautas que eu tenho, sempre pela defesa do meio ambiente, fomentando a juventude, a diversidade, sempre em prol da responsabilidade fiscal, né? E trabalhando numa pauta específica, porque a gente também não consegue trabalhar tudo, a gente... Não dá assim. Não, vou prometer isso. Não, você tem que ter um foco. Eu quero trabalhar por isso. Depois que
essa missão acabou, se tiver uma outra missão nobre para o país que leve esse político para frente, beleza, eu vou à reeleição. Agora, reeleição por reeleição, realmente não. Então acabou aqui, consegui trazer uma positivação para os direitos da população LGBT, agora eu quero trabalhar mais focado para fomentar a juventude, ou empreendedorismo e empregabilidade para o jovem, isso vai ser mais interessante nesse convite aqui que surgiu para integrar a secretaria do governo tal. Beleza, você pode ter uma vocação política, mas não ficar sempre pleiteando reeleição e ficar ali parado só para manter aquele cargo e aquele dinheiro. Você pode ser um player político, mas que você beneficia a sociedade e o bem comum. E não dessa maneira que você colocou e que muita gente faz e é completamente ruim para o país e completamente... Isso aí você trouxe do Renova BR? Eu já vi uma galera do Renova BR pensar dessa forma, assim. Então, eu acho que assim, ó, muitas pessoas que estão tanto no Renova BR quanto em movimentos de renovação pensam assim, porque essas pessoas são a esperança de um país melhor. Quando a gente pensa em algum projeto para modificar a nossa sociedade, a gente está trabalhando a política do jeito que ela deve ser trabalhada. E só que é aquilo, a gente está competindo contra um sistema que não quer a gente lá. Cara, como é que você percebe que o sistema não te quer lá? A gente percebe. Agora que você tá tentando estar lá. Tá entrando, né? Agora você quer estar lá. Como a gente percebe que o sistema não quer a gente lá? Olha, é devido à distribuição, por exemplo, de fundo partidário, né? Porque isso aí a gente vê que os maiores valores do fundo vão para aqueles parlamentares que já estão eleitos. Ou seja, ele não visa a renovação. Quando você direciona a maior parte dos recursos pro parlamentar que já está lá, você está dizendo ali, não, eu quero que ele se reeleja e não abrir espaço para os outros. Esse eu acho que nem precisaria de ter. Porque ele já tinha que ter feito um trabalho que por si só já mostrasse o que ele já fez. Então, assim, esse que já tá lá não tinha que ter verba, não. Daí a questão, você é contra ou a favor do fundo? Eu sou a favor do fundo, mas que ele esteja distribuído de uma forma, uma mudança aí na distribuição da forma desse dinheiro, para que todos tenham acesso de uma forma igual, para poderem trabalhar suas campanhas e o povo, a população, ver quem é o melhor player. Porque o que acontece, os políticos que recebem mais horário eleitoral, por exemplo, que atinge o estado todo, mais verba, o nome deles vai chegar lá no eleitor muito mais fácil. E isso aí eu faço uma análise. Vocês sabiam que hoje a gente não tem, por exemplo, nenhum deputado federal LGBT por São Paulo no Congresso Nacional? Nenhum. E no Brasil tem quantos, você sabe? Menos de 1%. Contando o Brasil todo, por estados, assim. Tem o professor Israel, do meu partido, tem o Marcelo Calero, temos o senador Contarato, temos Vivi Reis, menos de 1%. Temos pouquíssimos. Me fala uma coisa aqui agora, você me falando de São Paulo. A maior parada LGBT do país acontece em São Paulo, são milhares de pessoas. Como que uma grande quantidade de pessoas dessas lá, né, cara? não consegue ter representatividade? Onde está faltando a informação, ou sei lá, o link para aquelas... Infelizmente, o segmento LGBT, a comunidade LGBT, ela é muito desunida. Justamente por esse dado que você trouxe. Poxa, a comunidade LGBT consegue unir mais de 3 milhões de pessoas na Paulista e não consegue minimamente se organizar para colocar... 70 mil votos. Um representante LGBT no Congresso Nacional, aí você vê tem uma desunião muito, muito grande aí. E isso é triste, porque você vê, às vezes, dentro do segmento gays que são contra os outros gays, lésbicas que são contra outras lésbicas. A briga tá nas próprias siglas, ou sigla contra outra sigla, e isso é um desserviço para a população LGBT, porque daí a gente vê que a gente não tem uma comunidade LGBT. Toda a luta da comunidade LGBT que faça com que eu esteja aqui hoje, que eu não sofra tanto preconceito, ela cai por terra, porque essa luta não continua, entende? Essa luta deveria continuar, esse segmento deveria ser mais unido. Hoje a gente tem uma população LGBT completamente desorganizada, porque se organizada fosse, colocaria vários representantes, teria um do L, G, B, T, mais de um, porque se a gente for trazer ali mais ou menos 10% da população LGBT assumido.
Porra, a gente pega aí um universo de mais de 30 milhões de eleitores de São Paulo, a gente tem mais de 3 milhões de pessoas, fora a mãe e o pai desse LGBT, o irmão, o professor, entende? Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque isso é muito triste, porque essa falta de representatividade faz com que hoje a gente não tenha leis positivadas para a comunidade LGBT. Hoje a comunidade LGBT ela vive à margem de entendimento do STF. Então todos esses direitos foram conquistados na Suprema Corte. E é uma coisa que é precária. A qualquer momento pode mudar. Muda a composição dessa corte. Quem acompanha o Supremo sabe que ele muda as decisões, né? Então, olha que preocupante, né? E isso é reflexo da falta de representatividade. Porque daí eu volto a uma coisa que você falou anteriormente, que a gente até tem daí parlamentares que são homens e mulheres, heterossexuais, que daí eles criam certos projetos de leis para a população LGBT. Temos vários, assim, os que mais criaram é PT, PSOL, eles criam essas iniciativas, só que eles não levam à frente. Esses projetos, eles acabam sendo engavetados. Por quê? Porque eles não são LGBTs, não está diretamente ligado à existência deles. Pode até vir a ferir a base que os elegeu. Então, fazem as iniciativas, é bonito, agrada, mas não tocam. E daí a gente está num cenário que a gente hoje não tem direitos positivados para essa população, ou seja, não tem lei que tenha passado no Congresso Nacional para proteger a população LGBT, e é um dos países que mais mata a população trans e LGBT do mundo. É o Brasil. É o Brasil. Você acha que esse número aumentou nesses últimos anos? Então, eu acho assim que o nosso atual governo, ele endossa um discurso aí muito machista, né? Que faz com que aumente os casos de LGBTfobia e principalmente nos interiores. Eu posso relatar isso porque eu sou coordenador da Aliança Nacional. Eu sou coordenador da Aliança LGBT no estado de São Paulo. Aliança Nacional LGBTI do estado de São Paulo. E eu tenho acompanhado, quando eu vou em algumas cidades mais do interior, vários casos de agressão que aumentaram, cartórios que não aceitam fazer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas, cara, isso não existe, pô. Isso é lei, né? Tem que fazer. Então, aí não é lei. Não é lei? Não, tem força de lei, entende? Porque o que aconteceu? O STF, ele teve que cumprir uma lacuna. Essas leis, o nosso poder legislativo, ele precisa ouvir os anseios da nossa sociedade e criar a lei. Porque a nossa sociedade, ela evolui, né? Como a gente tem um Congresso Nacional muito conservador, essas leis elas nunca foram criadas, né? Então o STF ele teve que ouvir esses anseios da população e ver, poxa, realmente isso existe, né? A população trans está aí, existe, pessoas LGBTs existem, precisam casar, precisam ter os direitos acessórios garantidos. Então o STF foi lá e provocado, né, por via de ação, ele decidiu e criou como uma atividade atípica esses entendimentos com força de lei. Mas eles não foram passados como lei no Congresso Nacional. Então você chega em alguns cartórios mais no interior, como aquelas cidades são mais conservadoras, o que acontece? Eles não levam a sério essas decisões. Então as pessoas mais no interior acabam se reprimindo muito mais, reprimindo a sua orientação sexual, e é muito pior quando são pessoas trans, porque tem que reprimir a sua identidade de gênero. É até mais fácil quando você é gay ou lésbica, você reprimir por um tempo a sua orientação sexual, e muito com aquele pensamento, até que eu fiz dessa forma, né? Poxa, eu vou segurar aqui até ter minha independência financeira, porque as pessoas ficam com medo de ser expulsa de casa. Acontece muito isso. Então, daí eu vou ter medo. Você tinha esse medo quando você era novo? Sempre tive esse medo. Seu pai e sua mãe não sabiam? Não sabiam. Mas você teve algum problema quando você... Não, então até me arrependo de não ter porque eu perdi muito tempo, eu não tive um amor ali, quando até os meus 23 anos eu não pude ser quem eu realmente era, né? Mas quando eu contei pro meu pai, a caminho... Você falou primeiro pro seu pai? Falei, eu fui colocado contra a parede, né? Porque o que aconteceu? Foi numa época em que eu tinha muito medo. Então, eu tinha medo que meus pais de alguma forma descobrissem, e foi uma ocasião lá pelo Facebook que eu comecei a trocar comentário com outro menino, e eu tava, nossa, com um aperto assim no peito, meu Deus, pela primeira vez eu tô falando com alguém. Foi com 23 anos isso, 23, 22, e daí ele
a gente marcou de se encontrar. E daí nessa festinha que a gente foi, eu dei ali o meu primeiro beijo, né? E daí eu comecei a conhecer outras pessoas, outros amigos gays, e comecei daí a frequentar a noite e ser eu de verdade, né? Mas meus pais ainda não sabiam. E teve uma certa vez, numa certa ocasião, o meu pai, ele tava me levando pro estágio, e a minha irmã tinha falado pra ele no dia anterior que o namorado dela tinha me visto numa festa alternativa. E o meu pai, ele pegou e me abordou e falou assim: William, a tua irmã me disse que você tava numa festinha meio alternativa, diferente. Você é gay? Daí aquilo, na hora eu fiquei sem reação, porque Não, dentro do carro, mano, indo pro estádio, aí qualquer coisa. Não, e outra, porque eu me reprimi muito tempo em razão deles descobrirem. Então ele me colocou contra a parede e eu tinha ficado com outros meninos. Então ficou uma coisa. Eu tenho dificuldade de mentir, eu fiquei assim. Daí ele me pegou de surpresa e o que eu falei na hora? Eu já beijei outro menino. Eu falei assim, não fui lá e falei, vai que ele pense, ele é bi, é normal, como vai ser a cabeça do meu pai? E daí ele ficou quieto, me deixou no trabalho. Depois de uns minutos eu recebi um SMS, ele falando: filho, eu só queria que você soubesse que o pai te ama incondicionalmente. Ele falou isso, meu pai é maravilhoso. Mas foi com 23 anos, né? Já a reação da minha mãe, ela foi um pouco diferente. Meu pai já delatou pra ela. Eu, pô, pai, que saco, né? Acabei de te contar, você contou pra mãe já tinha mensagem da minha mãe falando: quando você chegar em casa eu quero falar contigo seriamente. E eu, beleza. Cheguei em casa e ela, vamos sair de carro. Daí me levou pro estacionamento do shopping. Chegou no estacionamento do shopping, ela parou o carro e falou assim: filho, se você quiser viver isso alguma vez, eu só queria que você fosse pra fora do país. Ela falou assim, gente... Só que aquilo ela falou na hora, porque ela acho que tinha muito medo do que eu iria passar. Então ela jogou isso, acho que é mais por segurança minha. Depois de acho que um mês, meus pais fingiram, acho que nada tinha acontecido, que eu era hétero, que perguntavam das meninas e tal. Mas daí conforme os tempos eles entenderam, eu tive um namorado depois, super aceitaram, e hoje tá tudo... Frequentava sua casa dos seus pais, normal. Não, nunca frequentou, porque eu moro em São Paulo, né? Tá. E eles são do Rio Grande do Sul. Eu sou natural do Sul. Eu moro aqui em São Paulo tem uns 7 anos. E meus pais são do Sul. Então, eu morava aqui, eu dividia apartamento com um dos meus namorados uma vez. Cara, e você veio pra trabalhar pra São Paulo? Eu vim pra trabalhar. Eu vim pra fazer um curso de mediação e arbitragem. E quando eu cheguei em São Paulo, eu me apaixonei. E eu nunca fui apaixonado pela cidade onde eu nasci. E eu cheguei em São Paulo e falei, meu Deus, é aqui, eu quero viver pra sempre. Lá no sul? Eu nasci em Porto Alegre. Porto Alegre. É uma cidade boa também. Né? Você sabia que, você contando esse negócio, eu lembrei de um amigo nosso, o Aurélio. Até mandar um abraço aí pra Aurélio aí. Dei um exposed no cara aqui agora. Verdade, um abraço. O Aurélio tem uma história cara engraçada, fantástico. cara. O filho dele é gay. E quando ele leva um namorado pra dentro de casa, a primeira coisa que o Aurélio fala, ele fala assim: seu pai sabe que você é gay? Aí ele fala, sabe, não, então tudo bem. Não sabe, não, então você vai lá e conta pro seu pai primeiro e depois você volta aqui. E aí o dia que eu tava conversando com ele, mas por que, Aurélio, que você faz isso? Ele fala, cara, é uma forma de eu proteger meu filho, né? Porque se o pai dele não sabe e depois descobre e ainda tenta agredir meu filho, é uma forma que eu tenho de proteger meu filho, assim. É um paizão, cara. Eu admiro pra caramba, Aurélio. Dá um abraço pra ele. É o medo que as famílias têm, porque a gente tá num país que, tudo que eu falei pra vocês, ele é extremamente conservador, sem leis, você parte pro interior, as pessoas se reprimem mais, por quê? Porque sofrem agressão, né? O país que mais mata LGBT. Então os pais, eles ficam morrendo de medo do que vai acontecer com os seus filhos. Os meus pais, eles possuem esse medo, eles têm esse medo. Eles, quando eu falei que tava trabalhando na minha campanha a pauta LGBT, eles falaram, mas filho, por que você vai trabalhar a pauta LGBT? Trabalhe outra coisa.
muito por medo do que eu posso vir a sofrer, agressão, retaliação. E eu falei, não tem como não trabalhar por isso, porque eu sou, além de ser um homem gay e toda a comunidade LGBT lutou por eu estar aqui hoje, muito sangue foi derramado, e eu como advogado vejo que a gente não tem direitos positivados para esse segmento. Eu tenho um dever ético e moral de trabalhar pela pauta LGBT. Eu não posso deixar de trabalhar pela pauta LGBT. Já aconteceu alguma coisa com você? Você já foi agredido alguma vez? Assim? Então, eu nunca fui agredido. Tudo bem, né, cara? Mais coisas de brincadeirinhas e tal. Mas muito porque eu... Como que chama? É um termo até que falam que é pejorativo, passabilidade. As pessoas olhando até acham, ele é um homem hétero, talvez seja. Então, Entendi. por isso, talvez eu não sofra tanto. Agora, quando você pega algumas pessoas que possuem mais traços que é perceptível, que é gay, lésbica, essas pessoas sofrem muito mais. E mais no interior, mais ainda. Porque são mais... Dependendo da cidade, né? Dependendo do estado, quando é mais conservador, a coisa piora muito mais, infelizmente. E depois você abraçou essa pauta na sua candidatura? Você já... Que tem uma galera que não quer que essa pauta seja abraçada no país hoje, né? Então, infelizmente, é um segmento que ele tá subrepresentado. Até por isso o medo de seu pai e de sua mãe, né, mano? Sim. Mas a gente tem que lutar por isso. A gente precisa fomentar o segmento LGBT dos partidos e... É necessário, a gente precisa de políticas públicas para a população LGBT. A gente precisa de que essa representatividade tome os espaços de poder para as pessoas se verem representadas. Porque hoje a população LGBT ela não tem voz nos espaços de poder nenhum. Mas você acha que a galera, por exemplo, como o Robertinho falou do Parada Gay, você acha que essa galera tá afim de falar de política nessa época, por exemplo? Então, pior que tá. Tanto que o tema da parada desse ano foi justamente para trazer mais representatividade por um congresso que represente. Só que é isso, as lideranças elas não se organizam e se unem em torno das candidaturas. E infelizmente isso faz com que a gente tenha um segmento LGBT um pouco desunido. É por isso que a gente talvez tenha que focar muito na nossa juventude. Eu acho que a juventude ela é esperança para o nosso país, porque a juventude, a nossa geração Z, ela já nasce com a pauta da diversidade inserida neles, sabe? A gente vê que os principais anseios da nossa geração Z é tanto a diversidade, quanto a sustentabilidade, Sim. quanto pautas de saúde mental, quanto outras pautas de também... empreendedorismo e empregabilidade para o jovem. Então, essa nossa nova geração ela está completamente focada em fazer a diferença, em trazer diversidade e trabalhar por um Brasil melhor. Eles só precisam vir para a política, porque não adianta a gente ficar aplicando ESG nas empresas, a gente tem que ser ESGs políticas, né? A gente tem que vir para esse cenário, porque só assim a gente vai modificar o nosso país, né? O Duque ainda tem um preconceito nisso aí, né? Essa galera de... Tem alguns amigos empreendedores, fundadores de startups, inclusive startups de sucesso, mas eu vejo que essa galera ainda não quer falar de política, assim, sabe? Você troca uma ideia com eles mudam de assunto, né? Não tem uma discussão assim, quem que você vai votar pro presidente, os caras preferem não falar, né? Rola isso ainda, né, mano? Infelizmente rola, mas a gente precisa acabar com isso, porque é na política que a gente muda a vida da nossa sociedade, política, né? É tudo, né, cara? Política é tudo. Então, se a gente não trouxer essas pessoas pra política, vai ser muito complicado. Ou que essas pessoas fomentem lideranças jovens e boas que querem realmente a renovação, que queiram trabalhar por alguma pauta interessante pro nosso país, né? E não essas candidaturas que querem apenas a perpetuação no poder, né? Ficar lá por ficar. Cara, querem que você falando de... Você não tem, a gente sabe que realmente não existem leis concretas, né, para defender os interesses de vocês, mas você também citou aqui, cara, e eu fiquei muito cabreiro com esse negócio, é porque existe, a gente vê em todas as eleições alguém que defende a bandeira. Você falou do PSOL, do PT, que defende essa bandeira, mostra isso. Você acha que esse pessoal vai lá e usa isso aí só para trazer, às vezes, voto e entidade? Sim.
Eles não têm um interesse final, né? É só para arrecadar Sim. o voto que eles precisam. Infelizmente, a gente vê aí candidaturas de homens ou mulheres heterossexuais que utilizam a bandeira LGBT só para pegar o voto desse nicho. Sim. Quando chegam lá não trabalham nada pela população LGBT. E isso é reflexo da falta de representatividade, porque como a gente não tem os LGBTs nesses espaços, vem essas pessoas, roubam esse segmento, ninguém faz nada, porque ninguém se importa, entende? Não dói na pele, né? Não dói na pele. E tem casos que eu acompanhei recentemente que eu fiquei bem indignado. Teve um recentemente do caso do Museu da Diversidade, que eu trabalhei nesse caso como coordenador jurídico da Aliança Nacional LGBTI+, e eu vi uma parlamentar lá que está buscando a reeleição, que ela pegou essa pauta do museu, ela não estava entendendo nada que estava acontecendo, mas estava só usando a bandeira LGBT para crescer em cima da pauta. E daí você vê, pô, e ninguém faz nada? Pô, a comunidade tão desunida, ninguém tá falando disso? Daí você daí vê para uma pauta que tá crescendo mais, que é a pauta negra. E tem que crescer, né? Mas Sim, todos, né? Todos precisam mais. Se fosse num caso específico de alguém se apropriando dessa bandeira, uma pessoa branca se apropriando da bandeira da causa negra, iria cair todo mundo em cima dessa pessoa. Mas como é a bandeira LGBT e a gente ainda tem muito o que avançar, ninguém falou nada, sabe? Então a gente tem esses players aí que infelizmente roubam a bandeira LGBT só pra conseguir voto e nada fazem pela causa, infelizmente. Você acha que os que já estiveram no Congresso, eles souberam defender essa galera? Por exemplo, o Jean Willis. Representaram vocês? Então, a gente tem um grande problema que é o quê? A gente às vezes tem um ou outro LGBT lá, que é o cenário atual. Uma pessoa sozinha não consegue fazer muita coisa no Congresso Nacional. E também temos pessoas do segmento LGBT que são mais militantes e pessoas que são mais articuladoras. A gente precisa dos dois. A pessoa que grite e a pessoa que articule. Porque para fazer passar projetos de lei para a população LGBT, a gente vai precisar desses dois players. Você vai ser o articulador lá? Olha, eu pretendo. Quero ser sim. É bom você saber de direito, né? Então, o articulador eu acho ele fundamental, né? Você já pensou nisso? Eu acho da hora, assim, um cara saber de direito e virar um deputado, né? É essencial, pô. Cara, tinha que ser pré-requisito na minha concepção. Só que você limitaria, mas a noção básica o cara tem que ter pra ajuda acabar, demais, né? Sim. Não, é. Mas é um caminho muito difícil. A gente tá vendo aí, tô com a minha equipe, e a gente tá vendo que é muita garra, assim. Eu tenho que falar com as pessoas, olho no olho, a gente passa dificuldade para conseguir financiamento para campanha, por exemplo, situações chatas de assédio que eu já passei. Agora, já na campanha? Ou não, um dia antes? Não, um pouco antes da campanha, na pré-campanha. Porque quando eu estava na iniciativa privada, eu nunca tinha passado por nenhuma situação de assédio. Quando eu comecei a entrar para a política e me relacionar com players, pessoas poderosas, isso começou a acontecer. De eu querer chegar numa pessoa importante e a assessoria dela ter segundas intenções comigo e eu não dar trela e ele começar a me embarrear para eu ter uma agenda com esse político, por exemplo. Ou de um próprio político ter segundas intenções comigo. E isso é algo chato, sabe? Algo bem chato, que eu até levei para algumas colegas minhas da política, meninas, né? Mulheres na política, elas falaram, William, quando eu contei as situações, elas me falaram, é isso que a gente passa todos os dias. Bem-vindo ao jogo. Bem-vindo. Caraca. E esse assédio no meio LGBT não é uma coisa que é tão falada, mas eu tô vendo agora que eu entrei pra política. É chato porque assim, ó, você vai falar às vezes sobre... E por políticos heterossexuais... Então não é, né? Não é. Mas o cara se vende ali na casa dele ali, fala, pô, eu sou o cara de família, eu tenho minha esposa, o cara é hipocrisia total. E aí depois ele vai lá e te canta. É meio que isso, então. Isso, é bem chato. E isso é muito chato porque eu tenho um projeto sério, sabe? E daí quando eu passo por isso, você fica meio triste, poxa, essa pessoa tá desacreditando no meu projeto, eu tô sendo assediado, é sério isso? Eu tenho uma coisa tão nobre pela qual eu tô lutando e eu tô tendo que passar por isso. E já teve
por pessoas assumidamente LGBT ocorreu. Eu fiquei muito triste. Mas acontece. A gente, infelizmente, tem que respirar fundo e falar, eu tenho um propósito maior, eu vou seguir em frente. Cara, A galera tem que saber, né, mano? É quem eles estão colocando lá dentro, né, velho? É mais estranho ainda, porque, cara, é aquela situação de rir para não chorar. Porque aí você percebe que a pessoa não consegue ser nem verdadeira com ela mesma, né? Tudo bem que você demorou 23 anos, mas você sempre foi para você. Tanto é que você demorou 23 anos para ter seu primeiro beijo, né? Você pagou um preço caro, né? Você entendeu que, assim, cara, eu acredito em uma coisa, eu não vou me trair. Sim. Né? E aí as pessoas que estão lá representando a gente, elas não conseguem representar nem a verdade deles. É. Então tá muito mal selecionado. Né? A gente vê num caso desse que é tipo, né? Pô, você chegou a ter depressão antes de você se assumir? Já pensou nisso? Já? Tem Não. gente que teve e não sabe que teve, né? Pois então, eu nunca tive, graças a Deus, nunca tive depressão durante esse período todo. Mas no colégio eu sempre tive esse medo aí do bullying, né? Esse medo do bullying que muita gente passa por isso, infelizmente. E isso me fazia, talvez eu tenha tido, não saiba, assim, naquele período. Porque eu matava muita aula, eu tinha medo às vezes de ir pra aula. E isso E a galera começar a te pegar de chacota lá dentro. Isso. E então eu não gostava. O colégio era um lugar que não era legal pra mim, porque eu poderia vir a sofrer alguma agressão, que graças a Deus nunca sofri, nunca agressão física, mas agressões chacotas, né, verbais, isso aí, e faz com que muitos jovens hoje também matem o colégio, né, não vão às aulas, e a evasão escolar ela é maior ainda na população trans, né, tem uma evasão escolar altíssima, porque a população trans, eles não conseguem reprimir a sua identidade de gênero, né? Então é uma população que sofre muito com isso. A população LGBT, ela tá aí nos maiores índices de depressão e problemas Suicídio, mentais, né, cara? suicídio, e isso precisa ser trabalhado, com certeza. Cara, E a gente só vai... Isso tá na educação, né? A gente tem que simplesmente falar que o diferente existe, que ele tá ali, porque daí a gente vai minimizar situações de bullying e agressão, né? É uma coisa simples. Igual você foi advogado aí do direito consumidor, né? Você falou, você acha que rola, tipo, que o CDC é uma coisa que funciona hoje no Brasil, né? E funciona muito bem, né? Funciona. Você acha que rola montar um código se você, por exemplo, eu entrei, sou deputado hoje. Pô, vamos trabalhar em cima de um código aqui LGBTQIA+, por exemplo? Eu acho que a primeira coisa, para além da representatividade, porque assim, a representatividade por si só, ela já é um efeito em cadeia, uma reação em cadeia. Poxa, vimos que um LGBT assumido está num cargo de poder. Já é benéfico para acabar um pouco, ou tirar um pouco do preconceito, né, da sociedade. Mas quando esse LGBT ele tá lá e ele também trabalha pela pauta, esse é o ideal. E a gente tem que transformar, primeira coisa, todos esses direitos do STF que já foram adquiridos em lei. Isso já vai ser uma reação em cadeia gigantesca, vai repercutir na nossa sociedade como um todo. Eu acho que o caminho é muito por aí. Ô Will, e como é que você me fala, assim, porque você está começando uma jornada, você já me falou de algumas dificuldades que você teve, né, que seja ou te deixar no canto, seja na verba, no fundão eleitoral, que você não consegue, mas você ainda é um cara que está sendo visto, e quem tem visibilidade acaba tendo, vamos entender assim, respeito, porque as pessoas sabem que você acaba sendo visto e que isso te dá uma certa proteção. Sim. E como é que você faz para as pessoas que trabalham com você, uma equipe? Porque essas pessoas não são vistas, mas elas são associadas ao que você faz. Né? Como é que você consegue relacionar isso? Porque pessoas, nem seus amigos às vezes vão querer estar próximo. Porque eles vão sofrer de uma forma que talvez não consigam se proteger. Você fala em termos de proteção. É, porque sua equipe, por exemplo,
né? Gente, graças a Deus ainda não aconteceu nada. E a gente tá aprendendo agora, porque é a minha primeira campanha, é a primeira campanha de muitos integrantes da minha equipe. Graças a Deus ainda não aconteceu nada, mas a gente tá sempre certificando de todos os cuidados possíveis. Mas isso até é uma coisa que eu vou ter que conversar com o partido. Se a gente vier sofrer alguma agressão, qualquer coisa, eu vou pedir uma proteção deles, vou ver se eu vou ter isso, né? Qual que é seu partido hoje? O 40-50 é de qual partido? 40-50 é PSB. PSB. Então, é o nosso candidato a vice-presidente é o Geraldo Alckmin, tá na chapa do Lula, e também a gente tá apoiando o candidato ao governo, ao Haddad, e o Márcio França vem ao Senado, né? Então, não, PSB. E também a nossa candidata a vice-governadora é do PSB também, é a esposa do França, né? A Lu, professora Lu. E como é que você vê essa campanha hoje em São Paulo, por exemplo? Então, tá sendo uma campanha... Tanto para presidente, para governador, queria saber sua opinião pessoal mesmo. A gente tá numa eleição muito polarizada, né? Nós contra eles, o bolsonarismo contra o petismo, que na realidade o Lula contra o Bolsonaro. Seria. É isso. Mas eu vejo que pelo menos por parte da campanha do PT e do PSB, está sendo algo muito lindo. Eu estava até numa caminhada ontem com a ex-primeira-dama de São Paulo, e do estado de São Paulo, e com a ex-primeira-dama da cidade de São Paulo, que é a Lu, né? Lu Alckmin, e com também a Estela Haddad. E a gente estava numa caminhada, foi por São José, depois Taubaté, depois para Aparecida, e eu percebia que elas emanavam muita paz, muita esperança durante essa caminhada para as pessoas que estavam ali ao nosso redor. Então eu tô vendo que pelo menos pela parte do meu lado está sendo algo muito bonito. Não tá sendo nada muito agressivo como eu penso do outro lado, assim. Ô Will, e agora eu quero sua opinião pessoal também, cara. Recentemente no Jornal Nacional, uma das perguntas que o William Bonner fez pro Bolsonaro seria se ele ganhasse, se o Lula ganhasse a eleição, né? Se ele aceitaria isso daí. Você tem medo de acontecer alguma coisa? Caso o Lula vença a eleição? Então, eu tenho medo do resultado das eleições não serem respeitadas, obviamente. Mas só que a gente tá aí vendo as instituições todas, empresários apoiando as instituições para que nada disso ocorra. Mas eu tenho esse medo, com certeza. Acho que todos nós temos. O resultado da urna, ele deve ser respeitado, porque a urna é comprovadamente segura, né? E é através desse método de eleição que o Bolsonaro foi eleito. Então, eu tenho medo que esteja sendo articulado um golpe por trás, mas acredito que não. Eu acho que a gente tem instituições fortalecidas até com o nosso empresariado, mas o medo a gente sempre tem, né? E se o Lula, caso o Lula vença... ele falou recentemente que ele faria uma regulação da imprensa. Você tem medo dele começar a regular demais a imprensa e a população começar a perder a liberdade em alguns setores? Eu acho que isso não vai ser feito. Isso acho que não tem a regular a internet, por exemplo. Recentemente, eu não sei se você sabe, mas a gente teve uma pauta votada no Congresso que por pouquíssimos votos eles não regulariam a internet. E eu falo isso, falo inclusive com essa galera nova aqui que acompanha a gente aí, nosso diretor, nossos produtores, falam assim, cara, isso nunca vai acontecer. Nunca, ninguém vai tomar a nossa internet, isso não acontece. Eu falei, mano, as coisas vão acontecendo de pouquinho em pouquinho. Você pega uma votação que ninguém sabia, por pouquíssimos votos não passou ali. E não é vamos cortar a internet. Vamos restringir esse assunto, por exemplo. Depois esse aplicativo não pode ser usado aqui mais. E a hora que você percebe, tá... Não, isso é uma coisa que eu posso falar por mim, como candidato a deputado federal. Eu nunca apoiaria isso, sempre lutaria contra esse tipo de medida. E acredito que a maioria dos meus colegas de bancada também, né? Então, eu não vislumbro a possibilidade disso acontecer. E eu tenho comprometimento com isso também. Mas porque a gente não pode, de forma alguma, cercear a liberdade de imprensa. Isso é um direito constitucional.
tá positivado. Uma medida que vá a favor disso, ela tá ferindo a Constituição, ela é antidemocrática. Isso de forma alguma pode ser aceito. Eu acredito que o presidente... nosso candidato a presidente Lula não faria nada nesse sentido. O que a gente tem que fazer é sempre ter muito cuidado em como está sendo veiculada notícias em sites mais alinhados ao governo. Muito focado em fake news. Fake news tem que ser combatido. Assim, fake news tem que ser combatido. Agora, a notícia, como ela é posta, tem que ser completamente livre. A nossa imprensa é livre, está assegurado na Constituição Federal, e a gente tem que lutar para que isso seja respeitado. A gente estava falando lá do resultado das eleições. O que você espera lá em São Paulo do Haddad, do Lula, dos candidatos? Gente, eleição é uma caixinha de surpresa. A gente só sabe na data. Mas avaliando o cenário atual, a gente tem ali o Rodrigo Garcia, que ele tem a máquina do Estado, né? A gente tem o Tarcísio, que tem a máquina federal, né? E a gente tem o PT, que tem grandes recursos, né? Mas é uma eleição difícil, né? Porque tem muito dinheiro envolvido. Essa tá, hein? Então, eu não sei. A gente olha as pesquisas, a gente tem a esperança que o meu lado que eu tô, né, no meu espectro político vença, mas a eleição é uma caixinha de surpresa. É muito trabalho, muita comunicação, né? A gente só vai saber. E como é a eleição, depois da eleição, você é eleito e tá lá, não o Lula, mas o Bolsonaro lá como líder maior. Oxe, vai ser difícil, porque... Mas aí, muito eu falo pelas questões agora especificamente dos direitos da população LGBT que eu pretendo defender. Porque aí a gente já vai ter uma mudança de composição no quadro de ministros do STF, que foram quem garantiram os direitos para esse segmento. Então é importante que, se isso vier a acontecer, pelo menos a gente traga parlamentares progressistas que possam trabalhar por essas bandeiras, tanto as bandeiras de defesa do meio ambiente, né, a bandeira LGBT também, para que se alguma coisa ocorrer, pelo menos a gente consiga articular para passar a legislação para esse segmento da sociedade. Então... é que a gente não sabe, tudo pode acontecer, né, gente? A gente tá numa eleição. Então, a gente tem que, pelo menos, trazer parlamentares progressistas e eu, obviamente, quero que a gente tenha aí uma alternância no poder, até porque a alternância do poder é a essência do princípio republicano. E alternando sempre, né, gente? Alternando sempre. Eu te perguntei, mas era com um objetivo bem assim. Porque eu vejo a política hoje muito polarizada mesmo. Você falou isso bem no inicinho, que a política é muito polarizada. Cara, eu vejo a política muito polarizada mesmo. E nessa mesma temática, um dos maiores erros políticos que a gente vive. Porque ela tá tão polarizada que às vezes um candidato que tem uma proposta bacana, o cara trava aquilo lá e não deixa seguir, porque ele é contra politicamente e não porque a proposta é ruim ou boa. Sim. Né? Mas é uma coisa que a gente quer. Eu te falo que você vai estar contra praticamente o cara que você não acredita em nada. Se eu pegar um LGBT bolsonarista, por exemplo, não, ele vai defender a pauta LGBT, mas ele tá com o Lula, não vou votar nele. Só que a gente tem uma coisa em comum que fere a nossa existência, que é a ausência de direitos, e tá num país que mais mata a população LGBT. A gente, às vezes, acaba estando nesse impasse em que não, o candidato não é olhado como propostas, mas sim por o lado onde ele tá. Não, tá desse lado, não voto. Não, tá. E quando vê, não olha nem a proposta. Ah, não, você tá com o Lula? Ah, então voto em você por isso. Nem vê o resto. Você tá com o Bolsonaro? Então tô com você por causa disso. E é uma coisa que a gente precisa ir mais a fundo. E é engraçado até que eu tenho algumas pessoas que são bolsonaristas que sabem que eu tô com o Lula, com a Haddad, com França, e que eu trago a proposta LGBT, e elas falam, mas você não é bolsonarista, eu sou, mas eu gostei de você, eu vou votar em você. Pô, legal, mas é isso, né? E daí eu falo, eu escuto todo mundo, sabe? Até porque a gente tá num cenário que, gente, existe quem apoia Bolsonaro e existe quem apoia Lula. E um ou o outro vai vencer. E a gente tem que seguir a vida, a gente não pode se matar. Então a gente tem que dialogar.
Então, a gente tem que conversar com todo mundo. Claro, o ideal é que a gente fique num campinho um pouquinho mais democrático. Se fosse uma eleição aí entre PT e PSDB, seria uma coisa... Mas é uma coisa que eu acho que com o tempo a gente vai acertar e a gente tem que ter a esperança de que isso vai se acertar. Porque a gente precisa mudar o nosso país. Pô, aí você abraçando essa pauta LGBT e falando que hoje o Brasil é um dos países que mais mata LGBT no mundo... Você começou já a receber relatos das pessoas falando, pô, isso aqui aconteceu comigo. Vários, diversos. Você chegou aqui, eu te mostrei um da vereadora trans de Uberlândia que a gente gravou aí. Diversos casos. Teve algum que te chocou, assim, muito, cara? Poxa, então, teve um caso que eu até vou querer relatar aqui, que aconteceu com um integrante da minha equipe, que trabalha comigo 24 horas. Ele tá comigo o tempo todo. E ele surgiu na minha equipe porque ele se identificou com a minha história, né? De ter demorado pra me assumir. Mas o caso dele foi muito mais grave. Surgiram vários outros casos, quando viram um vídeo ali da minha história, de pessoas falando que nossa, eu até hoje não me assumi, nossa, eu também passei por isso. Mas tiveram alguns de agressão, e o dele foi assim, ele estava numa praça num dia e tinham ali uns homofóbicos que xingaram ele, agrediram ele e jogaram um cachorro que mordeu a perna dele e arrancou um pedaço da... Caraca. Ele passou por uma situação de homofobia muito grave. E assim como diversas outras pessoas já passaram. Eu tenho pessoas da minha equipe que passaram por outros casos de homofobia ou até de dificuldade da aceitação na família, de terem sido espancados. Então isso é uma realidade. Se tá na minha equipe, imagina, tá no Brasil todo, gente. É muito triste. E a gente só vai mudar esse cenário trazendo representantes LGBTs, trabalhando pra gente ter esses representantes lá para serem a voz dessas pessoas. Essas pessoas hoje elas não possuem voz. E a gente só vai mudar isso colocando LGBTs lá para lutarem pela pauta LGBT. Você sabe que em Uberlândia tem uma convidada nossa também, a Melissa. Acho que ela foi o primeiro casamento gay do Brasil, não foi? Brasil, foi o primeiro do Brasil. Lá em Uberlândia, ela já trocou ideia com a gente. E depois que ela casou, cara, ela queria colocar o cônjuge numa ação de um clube, né? E não deixavam, sabe? Não deixavam ela colocar. Chegaram a ponto, a diretoria do clube, de ligar pra ela e falar assim: eu vou te dar outra ação, não vou te cobrar nada por ela, vai ser uma sua e a outra da sua esposa. Mas eu não vou colocar vocês duas juntas. Mas vocês vão poder entrar no clube, tudo, mas vai ficar uma ação no nome de cada. E ela falou assim, ela brigou até o fim, mano. Ela brigou até o fim. Só a minha e ela não aceitou, ela é minha esposa, ela vai entrar na ação comigo, ela tem direito e tal. Não pode aceitar. E a sociedade, ela impõe isso pra gente, porque a sociedade não aceita o LGBT. Então, se a gente não tiver pulso firme, isso vai continuar acontecendo. Se a gente não ter voz, a gente vai ficar sem voz. Se a gente não tiver representantes, a gente vai ficar sem voz. Então, é essencial, é crucial que nesse ano a gente tenha aí um reflexo das eleições de 2020, em que a gente viu aí muitos vereadores LGBTs conseguindo chegar lá, que a gente tenha um reflexo nas eleições desse ano, colorindo o nosso Congresso Nacional, trazendo essa diversidade, né? Trazendo os LGBTs para esses espaços, trazendo mais mulheres, trazendo a população negra, a população indígena, as pessoas com deficiência, para tornar o nosso Congresso o reflexo real da nossa sociedade, para a gente poder trabalhar por essas pautas, porque só quem vai trabalhar por aquilo. Chega desse cenário aí tomado por homens brancos, mais velhos, heterossexuais, milionários, que nada representam o nosso país, que é tão diverso e plural, mas essa diversidade, essa pluralidade, ela precisa estar no nosso Congresso Nacional. E aí, esses novos players são a esperança para isso. Você já tem um projeto de lei já que você pensa em aprovar lá quando você entrar? Então, eu penso especificamente no segmento LGBT, eu quero sim fazer como se fosse um pacote, com todos esses direitos que o STF ele já
já positivou, quer dizer, não positivou, me engano, fazer um projeto de lei com todos esses direitos que o STF já decidiu, trazer pra gente criar uma lei de abrangência Pra virar nacional. lei mesmo. Pra virar lei, efetivamente lei. Passar pelo poder legislativo, que é a via típica para legislar. Que Pô, não vai é- resolver o problema de uma galera, né? Resolve, porque vai ser um reflexo aí para o Brasil todo. Porque esses direitos, eles já existem. A gente só tem que passar eles pela casa correta, que é a casa legislativa. Mas quando você for passar isso, às vezes eles vão passar, mas eles vão fazer... Vai ser difícil. Não, vai ser muito difícil. Eu também acho que vai ser muito difícil. Tem muitos pontos ali que é através de emenda constitucional. Isso que eu ia te falar. E aí, a hora que eles forem fazer isso por emenda ali, você não acha que eles vão falar assim, pô, a gente passa isso aqui, mas você muda. É por isso que E aí você acaba perdendo, ao invés de garantir os direitos que você tem, perdendo parte deles. Não, perder não. É por isso que é essencial que a gente tenha o maior número de LGBTs daí por todos os estados, para quando vê a gente formar uma bancada LGBT. Porque teria que ser. Porque o que eu acho que se você mexe nisso agora, você corre um risco de diminuir. Né? Não, mas nada seria feito nesse sentido. Seria uma articulação muito bem feita, para que efetivamente lograsse êxito, né? Para que fosse efetiva, nada que retrocedesse em direitos, né? Tem que ser isso aí precisa. E para isso ocorrer, a gente precisa de outros parlamentares. Um só não dá conta, né? A gente tem que ter aí São Paulo, colocar vários, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, vários estados colocarem aí algum representante para ter uma articulação para que esses direitos consigam passar pelo legislativo. Essa é uma articulação que vai demandar muitos esforços, mas só que ela é urgente e necessária, né? Como é que o partido classifica, vamos dar oportunidade? Porque você teve que brigar ou não? Ou você foi convidado pelo seu partido? Falou assim, cara, a gente quer alguém com representação, né, que represente isso aqui. Então, eu tive que... Eu sabia que eu ia me candidatar e estava no momento que eu tinha que escolher um partido. E eu escolhi o meu partido, o PSB, muito pelo segmento LGBT, que era um segmento que já tinha 10 anos de existência, né, que trabalhava em prol da comunidade LGBT, e eu conseguiria trabalhar a minha pauta. Coisa que em alguns outros partidos eles não aceitam. Ah, não, você vai querer sair candidato por essa pauta? Não, aqui não tem espaço para você. Rola isso. Então, por isso que eu escolhi um partido de centro-esquerda, porque eu me considero uma pessoa progressista de centro-esquerda. Escolhi um partido que batia com os meus ideais e que também deixaria eu trabalhar as minhas pautas. E quando eu entrei para o PSB, não existia o segmento LGBT na capital paulista. Eu criei o segmento LGBT em São Paulo e posteriormente eu assumi como secretário LGBT do estado de São Paulo. Então eu tive uma receptividade muito boa no meu partido. Quem me recebeu no partido foi o Caio França, o Márcio França. Eles super me acolheram e deixam com que eu trabalhe a pauta da maneira mais livre possível. Então eu tenho muita gratidão a eles. Você não chegou a ser recusado em nenhum partido, não? Não. Eu queria participar com Não cheguei, mas fiquei sabendo de candidatos LGBTs que tiveram sim suas candidaturas recusadas se eles fossem trabalhar essa pauta LGBT. Caramba, mano. Você já viu aquele site de políticos que eu acho que até o CEO da Multilaser que fez esse site. O ranking, né? Ranking dos políticos. Já viu esse site? Vi sim. Eu até tô te perguntando porque eu acho que ele tá um pouco relacionado com a galera do Renova BR. Ele não sei se tem alguma correlação com esse pessoal. O Renova BR, as pessoas veem como uma escola de políticos que ela tá mais aí à direita, apoia os liberais. Porque tem muita gente do Novo que saiu de lá, né, cara? E daí eu sempre fiquei assim, meio apanhando dos dois lados. Nossa, lá no PT, o pessoal, nossa, ele é do Renova BR, já me olhavam torto. É uma coisa que eu tive que quebrar. Eu vim do Renova, mas, gente, eu não sou lobo em pele de cordeiro, por exemplo, porque é assim que eles veem, né? Ele é o William do Renova BR e ele é liberal, tá aqui por outros motivos. Não, gente. E do mesmo lado lá no Renova, o William tá no PT, o pessoal aqui é mais o novo, daí eu fico assim, ó, meio que apanhando dos dois lados.
lados, e eu tenho que mostrar, não, gente, eu sou o William, centro-esquerda, renovação, e a gente, o Renova, ele tem que fomentar todo tipo de liderança e renovação, independentemente do espectro, e daí falar pro meu partido, lá pessoal do PT, que não, o Renova não me doutrinou a nada, não mudou minha ideologia, eu sou assim, não tive nenhuma mudança. Isso é um aprendizado Só um mesmo, aprendizado. E o que você acha desse site do ranking dos políticos? Eu acho muito bacana legal, o site né? do ranking. A forma que eles avaliam os políticos, de Eu gosto. frequência, né? As pautas votadas. Gosto porque aproxima o eleitor do que está sendo decidido, né? Mas claro, tem que ter uma publicidade maior e um interesse maior da população, né? Legal. Pô, Will, quero te agradecer, mano. Papo muito agradável. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Portas abertas aí. Eu espero Isso que aí. depois que você ganhe, você volte também. Pra Com gente certeza. trocar essa ideia de novo aqui. Com falar certeza. como que tá sendo lá, né? Não, Albertinho? É isso aí. É assim, Boa sorte também na sua não candidatura. sabe, mas a gente dá sorte, né, pras pessoas. A gente é bom pra dar sorte pra dá galera, viu? Isso aí é verdade. É Ah. verdade. Então, assim, que você tenha sucesso, né, na sua carreira, se não for na carreira, que você tenha sucesso em tudo que você tentar, porque é legal, tem que ter gente jovem, tem que ter gente que busca, né, diversidade, cultura, que seja qualquer segmento novo, tudo tem que ter voz, né? Eu e o Cabeleira, a gente, quando montou o podcast, a gente entendeu isso mais ainda, que tem muita gente que não é a minha opinião, às vezes não é a dele, não é a sua. Mas não é porque não é a minha, não é a dele, não é a sua, que as pessoas não têm que ser ouvidas. Todo mundo tem que ser ouvido, todo mundo tem que ter o seu direito, né, de fala e de mostrar o porquê disso. Porque se a gente não deixa as pessoas pelo menos falarem, a gente nunca vai entender tudo que tem, né? Então é legal isso aí, tem que ter gente para fazer isso mesmo. Vamos falar dos nossos parceiros? Só um minutinho aqui, só pra finalizar. Ou depois pega também um presentinho aí pro nosso convidado. Quem tá aí, Pedrão? Futuristic Games, entra lá no nosso site www.futuristicgames.com.br. A gente entrega em todo o Brasil, frete grátis a partir de R$80. Vale a pena dar uma conferida lá, tem uma variedade muito grande de produtos. Mais alguém? Uberlândia Refrescos, 46 anos na distribuição de bebidas no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste Minas. Os caras são franquia da Coca-Cola, distribuição de água, suco, refrigerante, energético. Uberlândia Refrescos. Badião é a melhor rede de supermercados da região, são várias empresas administradas por essa família. Se você sabe que é alguém da família Badião que está lá, pode ir, você vai receber o melhor. É sempre isso que eles entregam. Termolar é um parceiro internacional, a referência em produtos térmicos. Pode ser caixa térmica, garrafa de café, chá, ou até aquele copinho para tomar um tererê. Você ou tá esse até copo. molhando a embalagem do presente do nosso Pode molhar, convidado, mano. Termolar aguenta, rapaz. Isso aí, tudo que é bom Toma dura aí, mais. isso é pra Esse aí é o você. nosso parceiro internacional. Muito obrigado. Cara, esse copo é sensacional, mano. Foda é Sensacional. que ele ainda tá super na moda isso aí. Você já viu, né? Hoje quem não tem um copinho Tomar desse um aí cafezinho. Não, eu tô aí. só à base de café agora. Isso aqui vai ser. Então eu vou te falar, então tem que ser esse, porque esse copo deles, além de manter gelado por mais tempo, também mantém aquecido por um bom tempo, Maravilha. né? Então, esse aí faz pro bem e pra todo mundo. Encaixa no carro também, né? Tem um Exato, o encaixe formato ali. dele, aquele lugarzinho, aquele tipo um consolezinho do carro, você pode pôr lá e encaixar lá, que vai Perfeito pra ficar isso. perfeito. Tem mais alguém aí, resistência e Pedrão? qualidade, fora um design fantástico. A WN Telecom é muito mais conexão. É uma empresa de pessoas para atender pessoas. Essa empresa ganhou prêmios consecutivos não só por ser a melhor internet, mas também a mais rápida. São mais de 25 cidades só na nossa região. Então, se você quer internet de qualidade, procura a WN Telecom. E agradecer a galera lá do Taiwan Hotel. Tá complicado achar hotel aqui em Ribeirão, né? Cara? Ó, vai lá no Taiwan, faz uma reserva antecipada que você não vai se arrepender, mas liga lá antes, já faz a sua Tem reserva. que ligar bem antes, viu, galera? Porque o hotel lá é concorrido, Isso, são vários quartos, isso. mas Ribeirão, cidade tá bombando, cara. Café da manhã espetacular também, uma ducha do Taiwan. Ó, a incrível. recepção sempre muito agradável. Você vai ter uma ducha fantástica, uma cama espetacular. E o café da manhã com pãozinho de queijo. Hoje a gente vai se hospedar lá no Taiwan.
Show de bola. Valeu, Mais feliz galera. quando eu Se vou lá. inscrevam no nosso canal aí. Se inscreve no canal, segue a gente no canal de cortes também, Cortes Podcast Três Irmãos. E tem um que eu tô curtindo demais, que é o Lixeira do Podcast Três Irmãos. Pô, Wilson, tem rede social? Tenho sim, gente. É o meu nome e sobrenome em todas. William Calegaro. William Pô, você tem que soletrar isso aí, mano. William com W, W-I-L-L-I-A-M. 2 L's, né? E Calegaro também tem 2 L's. Olha só quanto L, gente. C-A-L-L-E-G-A-R-O. William Calegaro, meu Instagram, meu Facebook, TikTok, Twitter. Se procurarem por esse nome, vão me achar, me sigam lá. E vai ser ótimo ter vocês nas minhas redes. Bacana, legal demais. Gente. Valeu. Obrigado, viu? Obrigadão. Fui. Valeu, fui. Valeu.